eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnica em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo a disciplina Fundamentos da Saúde e Segurança do Trabalho. Nesta aula nós vamos abordar o item 3 do seu material, Conceitos e Causas de Acidentes de Trabalho. Vamos lá? Bem, o acidente de trabalho no Brasil, ele é bastante conceituado em uma legislação. Nosso trabalho prevencionista na saúde e segurança do trabalho no Brasil envolve vários aspectos legais. Então esteja atento a toda e qualquer mudança na legislação para se basear literalmente na atualização mais recente das legislações. Nós temos então um conceito de acidente de trabalho no Brasil que é estabelecido pela Lei 8213 lá nos seus artigos de 19 a 21, ok? Nesse sentido então, nós temos que um acidente de trabalho é um acidente que ocorre pelo exercício do trabalho. Então a pessoa está pelo exercício do trabalho e sofre um acidente, tá claro? Já é um primeiro aspecto importante para a gente desenvolver. Segundo aspecto é que ela está a serviço da empresa, ela não está em casa, ok? Existe uma perspectiva diferente relacionada, por exemplo, ao trabalho em casa, literalmente. Então poderá haver aí aspectos futuros de mudança da legislação. Hoje é um pouco complexo de definir essas questões ainda, porque o trabalho em casa ainda é um trabalho recente, ok? Então nós temos que a pessoa sofre um acidente pelo exercício do trabalho a serviço daquela empresa que ela é contratada, ok? Ou empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho de alguns segurados específicos em outros artigos. Esse acidente, ele provoca uma lesão corporal. Simples assim, tá claro? O acidente que ele sofreu provoca uma lesão corporal. Essa lesão corporal, que pode ser uma perturbação funcional, por exemplo, ok? Como assim, professor? Uma perturbação funcional. Imagine você, um trabalhador lá da área agrícola, aplicando herbicida ou aplicando um carbamato, por exemplo, ok? Um agrotóxico, e ele se intoxica, ok? A intoxicação é um acidente de trabalho. Só que a intoxicação não vai trazer uma lesão, a intoxicação vai trazer uma perturbação funcional. Tá claro? Então entenda nesse aspecto. Então nós temos provocando uma lesão ou uma perturbação funcional, um acidente que provoque isso, que cause a morte, ou que cause a perda, ou que cause a redução, que seja permanente ou temporária, de uma função ou capacidade para o trabalho. Então entenda que o trabalhador, a serviço da empresa, no exercício do trabalho, ele sofre um acidente que causa uma lesão que pode ser permanente, que pode ser temporária e que pode ser também a morte do trabalhador. Tá claro? Então entenda isso como uma definição que temos na legislação hoje. Bem, o que mais que nós temos aqui? Lá no artigo 19, nós temos o seguinte. A empresa ela é responsável pela adoção de medidas preventivas, coletivas e também individuais aos trabalhadores de proteção da saúde e segurança do trabalho. Então a empresa ela tem a obrigação de estabelecer as medidas coletivas para todos os trabalhadores e também medidas individuais. Exemplo, procedimentos, treinamentos, ações preventivas, aspectos relacionados organizacionais administrativos, proibição de acessos, por exemplo, além do EPI, tá claro? Ou até mesmo o EPI. O que mais que nós temos? A Constituição constitui uma contravenção penal, ou seja, é um crime punível com multa, deixar a empresa, ou seja, a empresa deixar de cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. Aqui está o argumento para você que verá aí, literalmente no futuro, quando você estiver em estágio e também quando você estiver atuando na área profissional, empregadores que não estão muito afinados com a legislação trabalhista, ele não quer cumprir a legislação. Está aqui a nossa justificativa como prevencionistas, ok? Então, constitui-se uma contravenção penal, é um crime que ele está cometendo, não seguir as normas de saúde e segurança do trabalho e é punível com multa, tá claro? O que mais que nós temos? Lá no parágrafo 4º, o Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia e os sindicatos, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho têm a função de fiscalizar. E os sindicatos e entidades representativas, eles vão acompanhar essa fiscalização. Então isso está previsto também na legislação. Lá no artigo 20 da mesma lei, nós temos que consideram-se também acidente de trabalho. Então, além daquele conceito que falamos anteriormente, também se considera acidente de trabalho. O seguinte questão, doença profissional e também doença do trabalho. Tá claro? Vamos entender a diferença de cada uma delas? Vamos lá. O que é uma doença profissional? Doença profissional é aquela que é entendida que foi produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar,
uma atividade específica e desenvolver uma doença que esteja relacionada com aquela atividade específica ou determinada atividade, e ela é constante numa respectiva lista ou relação elaborada pelo atual Ministério da Economia, e ela é sempre atualizada, ok? E uma doença do trabalho é uma doença que é adquirida ou desencadeada em função das condições especiais que aquele trabalho está relacionado, ok? Imagina o trabalhador estar exposto a um ruído alto, é uma condição específica de trabalho, tá claro? Eu posso fazer ações preventivas para evitar que esse trabalhador trabalhe nesse ruído alto? Claro, com certeza. Uma ação de engenharia, tirar o compressor dali, tirar a máquina dali, tirar aquele trabalhador dali, fazer ele trabalhar em outra região, outra área da empresa que não tenha ruído, por exemplo. Tá claro? Então nós temos aí a doença do trabalho, aquela desencadeada em condições especiais em que o trabalho é realizado. Então vamos colocar alguns exemplos? A doença profissional, lá da nossa relação, nós temos, por exemplo, o saturnismo, que é a intoxicação provocada por chumbo, e também a silicose, que é um processo de doença, principalmente respiratória, relacionado para quem trabalha com sílica. E a doença do trabalho, nós temos a diacosia, que é a surdez, por exemplo. Aquele trabalhador que está em uma condição de trabalho, há um ruído muito excessivo, além do limite de ação, e ele desenvolve a surdez ocupacional, também conhecida como PAIR, ok? Vamos lá. Não são consideradas doenças do trabalho aquela doença que é degenerativa, a doença inerente a um grupo etário específico, uma idade específica, a doença que não produza nenhuma incapacidade para o trabalho, e a doença endêmica, ok? Adquirida aí pelo segurado habitante de uma região em que ela se desenvolva, salvo aí exceções muito específicas. Um exemplo, ele trabalha numa área endêmica de malária e ele contrai a malária. A malária não vai ser caracterizada como acidente de trabalho. Entendeu a lógica? Ele trabalha numa área endêmica para dengue e ele, durante o trabalho ele desenvolve dengue. Não quer dizer que ele tenha desenvolvido a dengue no ambiente de trabalho. Então, por ser uma área endêmica, ele pode ter adquirido a doença em casa. Então, isso não é considerado acidente de trabalho. Mas vão existir alguns aspectos de exceção dentro da legislação que, por conta de investigação, poderão caracterizar ou não se é, obviamente, um acidente de trabalho. Equipara-se também a acidente de trabalho na legislação, lá no artigo 21. O acidente ligado ao trabalho, ok? Que, embora não tenha sido a causa única para o acidente, haja contribuído direto ou indiretamente para a morte do segurado, para a redução ou até mesmo perda de sua capacidade para o trabalho. Então, qualquer aspecto ligado ao trabalho, um acidente ligado ao trabalho, equipara-se também a acidente de trabalho. Outra situação, o acidente sofrido pelo empregador no local e no horário de trabalho em consequência de alguns fatores. Então, ele está no local e horário de trabalho, mas ele sofre algumas questões. Por exemplo, ele é agredido por trabalhador, por colega de trabalho, ou até mesmo por pessoa que adentra ali no aspecto da empresa. E ele sofre uma agressão. A agressão é um acidente de trabalho, porque equipara esse acidente de trabalho. Tá claro? A ofensa física intencional. Ele sofre uma ofensa física intencional. Também é um acidente de trabalho. Pode ser por terceiro, pode ser por motivo relacionado ao trabalho ou não. Ato de imprudência, ato de negligência e ato de imperícia de terceiro que causa uma lesão a esse trabalhador. Também é um acidente de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, tá? Ok? Ela desenvolveu ali um surto psicótico, por exemplo, está privada da razão. Também é um ato que equipara seu acidente de trabalho para a pessoa que desenvolveu uma lesão. E o desabamento, inundação, incêndio e outros casos da natureza, por exemplo, que não foram previstos, que, obviamente, o trabalhador sofre alguma lesão. Também é considerado um acidente de trabalho. Nós temos ainda a doença proveniente de contaminação acidental pelo empregado, nesse sentido também equipara-se. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do ambiente de trabalho e do horário de trabalho, porém é o seguinte, ele está na execução de uma ordem de serviço ou na realização de um serviço sobre a autoridade da empresa. Ele não está no horário de trabalho, mas ele está autorizado pela empresa para executar aquele trabalho ali do outro lado da rua, fora do ambiente de trabalho, por exemplo, e fora do horário de trabalho. Então é considerado um trabalho e, obviamente, isso equipara-se a acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer trabalho realizado para aquela empresa. Ele fica mais tarde porque ele quer para ajudar os colegas fazendo hora extra, que também é proibido pela empresa, por exemplo, e sofre um acidente de trabalho. Equipara acidente de trabalho e segue o trâmite para acidente de trabalho se tiver lesão. E em viagem também há serviço para a empresa. Mesmo se ele tiver carro próprio, não tiver carro próprio, sendo custeado aí pela empresa, literalmente é uma viagem considerada pela empresa e isso equipara acidente de trabalho.
nos períodos destinados à refeição, descanso, satisfazer as necessidades fisiológicas, por exemplo, o empregado ele é considerado no exercício do trabalho. Não é considerada agravação ou complicação um acidente de trabalho a lesão que é resultante de acidente de outra origem, ok? Se, obviamente, ele teve uma outra origem, jogando futebol, por exemplo, no final de semana, torce o tornozelo e agravou uma lesão que existia, por exemplo, no pé, isso não é considerado como acidente de trabalho ou agravação, consequência ou agravação, ok? Lá no artigo 22, nós temos que a empresa ou empregado doméstico, eles deverão comunicar o acidente de trabalho, que é o quê? Emitir a CAT, abrir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, à Previdência Social, ok? Não é para a empresa, é para a Previdência Social, até o primeiro dia útil após o acidente. Em caso de morte, imediato. Então temos aqui o que deve abrir, qual é o prazo? Até o primeiro dia útil após o acidente ou, no caso de morte, imediatamente. Existem outras situações também relacionadas à comunicação de acidente de trabalho. O trabalhador ele deve receber uma cópia fiel dessa CAT, ok? Uma cópia igualzinha assinada por todos os envolvidos. Na falta de abertura da CAT, a empresa ela pode ser punida, tá claro? Com uma multa, literalmente por conta de não cumprir essa legislação. Evandro, existem outros profissionais que podem emitir a CAT? Sim, existem. Além da empresa, ok? Pode formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical, o médico que assistiu ou qualquer outra autoridade pública não prevalecendo aí as questões legais da empresa. Então, outra pessoa abriu. Quem não abriu foi a empresa, se tinha que abrir mesmo, obviamente a empresa será multada do mesmo jeito, ok? A comunicação, ela não exprime, literalmente, não exime a empresa da multa, e os sindicatos e entidades representativas de classe, eles poderão acompanhar o processo de fiscalização no ambiente de trabalho. A multa que se trata também, ela não se aplica quando a empresa emitiu essa CAT. Vamos lá. Algumas das principais causas dos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Existem causas de maneira geral. É claro que todo o trabalho que você vai desenvolver investigando um acidente de trabalho, você vai buscar a causa raiz. Mas a gente pode elaborar aí um computo geral de causas mais comuns. Quedas de altura, uma causa comum. Uso de ferramentas inadequadas para o trabalho. Movimentos repetitivos relacionados à ergonomia, aspectos ergonômicos. Choques elétricos também como causas. Excesso de pressão no ambiente de trabalho, cansaço e sonolência dos trabalhadores que não repousam direito, e nesse sentido também a sobrecarga de trabalho influencia como uma causa de acidente de trabalho. Não utilizar o EPI, que é a obrigação do trabalhador e também a obrigação da empresa fornecer e cobrar o uso. Não utilizar o EPI adequado para aquela atividade, utiliza-se uma adaptação de EPIs, e também a adaptação de ferramentas, isso também é bem complexo e isso é uma das causas gerais de acidente de trabalho. Nós temos também a negligência na instrução do trabalhador, a empresa não presta as informações, não dá treinamento e coloca o trabalhador exposto àqueles riscos ambientais. Falta de conhecimento técnico para realizar aquela atividade, atitudes também imprudentes, nesse sentido os trabalhadores têm pouca capacitação e pouco conhecimento técnico e também faz pouca análise dos riscos ambientais. Nesse sentido, tem muitas atitudes imprudentes. Faz as coisas nas pressas, faz as coisas no sentido de não observar os aspectos de segurança e isso, obviamente, desencadeia um acidente de trabalho. Não cumprimento também das leis trabalhistas. É óbvio que se estivesse cumprindo as legislações trabalhistas, por exemplo, a NR 33 e 35, teria previsto todo um aspecto protetivo também que evitaria um acidente de trabalho. Negligência aos trabalhadores e aos direitos dos trabalhadores, a não manutenção ou não reposição de maquinários para a execução dos trabalhos, e também nós temos como atitudes que causam os acidentes de trabalho, atitudes das pessoas, atender o celular durante o expediente ou no trânsito. Isso vai causar um acidente de trabalho porque vai tirar a atenção do trabalhador, ok? Discussão sobre futebol no ambiente de trabalho. Fofocas no ambiente de trabalho, isso favorece a falta de atenção no ambiente de trabalho para desenvolver uma tarefa às vezes importante e isso causa um acidente de trabalho. A fase final de uma obra, onde todo mundo ali já está mais aliviado porque o prazo da obra foi cumprido, a obra está acabando, então todo mundo está mais relaxado, não está mais no nível de atenção necessário e o acidente de trabalho acontece. Manter encarregados que não se relacionam bem com os empregados. Isso também favorece um ambiente muito ruim
e literalmente esse ambiente de cobrança vai fazer com que os trabalhadores trabalhem com pressa, trabalhem sem atenção, trabalhem também deixando de seguir alguns preceitos preventivos e acontece o acidente de trabalho. Mudanças inesperadas de turno, agora ele está trabalhando de manhã, amanhã ele está trabalhando à noite, depois de amanhã ele está trabalhando à tarde. Então essas mudanças repentinas, inesperadas de turnos, favorece também o acidente de trabalho pela não adaptação e pelo não descanso dos trabalhadores de maneira adequada. Nós vimos então o item 3, conceitos e causas dos acidentes de trabalho. É bastante importante para você conhecer esses aspectos gerais. Nas próximas aulas você vai aprofundar um pouquinho mais as relações relacionadas aos acidentes de trabalho. Espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse assunto. Lembre-se da Lei 8213, dos artigos 19 e 21, que tratam sobre acidente de trabalho e ainda temos outras legislações relacionadas. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.